palavra de Deus é a bússola para os perdidos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Momento da palavra. Boa tarde, shalom, graça e paz a todos os ouvintes. Eu estou aqui hoje diante de 3 câmeras, estou no live, estou aqui diretamente da rádio também, da Arcanjos FM. Tenho hoje alguns assuntos muito importantes para falar. Nós estamos vivendo, a Igreja do Senhor Jesus está vivendo um momento de perseguição, estamos vivendo um momento de caos. E como cristão, como servo do Senhor, eu acho que chegou o momento da gente nos posicionar como adoradores, nos posicionar como filhos. Eu costumo muito dizer que nós temos um pai, e esse pai ele espera 2 coisas. Primeiro, ser acreditado, e segundo, ter um coração ativado. E como que eu ativo o coração de Deus? Como que no meio da perseguição, como que no meio da tempestade, eu vou e alcanço o coração de Deus, ativo o coração de Deus? Hoje eu quero falar sobre restauração do altar. Quero abordar esse tema, restauração do altar, porque Israel viveu uma das maiores perseguições, dentre outras, né? Israel viveu um momento de perseguição onde profetas ficaram escondidos dentro de cova, esperando ser alimentados por outro profeta ou por outro servo. Mas existia naquela época um profeta desafiador. Existia naquela época um profeta que não se dobrava, que não se curvava diante de deuses estranhos, que não se curvava diante da perseguição de Acabe, de Jezabel, que não se curvava diante das inúmeras vezes que houve levante contra ele. Esse profeta, a gente conhece ele por Elias. É sobre isso que eu quero falar nessa tarde de sábado, tarde que o Senhor preparou para as nossas vidas, para abençoar as nossas vidas através da palavra. A palavra não é do pastor Vitor, a palavra é de Deus. Quero poder ser usado como um canal de bênção para a tua vida. Quero, em nome de Jesus, que você comece a gerar uma expectativa dentro do teu coração, que você comece a gerar essa expectativa. Qual a finalidade, pastor, de eu gerar uma expectativa no meu coração? Não sei quantas pessoas nesse momento estão me ouvindo, mas também não sei em que situação você se encontra, não sei que nível está a sua guerra, não sei que nível está a perseguição que você tem enfrentado, mas uma coisa eu tenho certeza, que fiel é aquele que nos chamou, fiel é aquele que prometeu, lhe confiabilizou um ministério, lhe confiabilizou uma obra, disse que você ia vencer. O Senhor disse que nós iríamos vencer. O Senhor disse que todas as coisas a gente poderia naquele que nos fortalecia. E quem nos fortalece se não for o Senhor? Então não quero muito perder o tempo aqui. Quero ser rápido, simples e objetivo com o que vai ser falado. O que eu quero falar nessa tarde está lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18. Eu vou ler alguns versículos para os irmãos. Estou um pouco nervoso, mas faz parte. Acredito que quando há um nervosismo é porque não há confiabilidade no homem, sim Deus, que é Deus que faz a obra, é Deus que fala, é Deus que faz o mover, é Deus que abençoa, não é o homem em si. Então quando eu aprendi na caminhada que quando eu entro para falar de Deus com certo nervosismo, eu estou literalmente dizendo para ele: Senhor, eu não confio na minha pessoa, mas se o Senhor estiver aqui, eu sei que grandes coisas vão ser faladas, grandes coisas vão sair e o Senhor vai abençoar a todos. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, e versículo de número 3, nós vamos ler o versículo 3, nós vamos ler o versículo 4, depois a gente vai lá para o versículo 13. A gente vai ler o versículo 3, versículo 4 e depois a gente vai lá para o versículo 13 de 1 Reis capítulo 18. Você que está me assistindo, você que está aí me ouvindo, pegue a sua Bíblia para você acompanhar o que vai ser falado.
Diz assim a palavra do nosso Senhor. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Agora a gente vai olhar para o versículo 13. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 profetas do Senhor, e de 50 em 50 numa cova eu os sustentei com pão e água. Que palavra tremenda. Como eu comecei iniciando falando que nós estamos vivendo um momento de perseguição. Nós estamos literalmente hoje debaixo de uma sentença aonde governantes, aonde homens que são responsáveis em conduzir o nosso Estado têm liberado alguns decretos, têm se imposto de alguma forma para paralisar o comércio, paralisar a igreja. Estamos hoje em uma guerra contra um inimigo que a gente não vê, mas que ele é mais real do que o ar que respiramos. Nós chamamos de Covid-19, né? Estamos com esse adversário. E quando eu iniciei falando sobre perseguição, sobre nos posicionar, quando eu iniciei falando que é necessário a gente assumir a nossa responsabilidade, querido, eu quero hoje compartilhar algo com você. E o que eu quero compartilhar com você, querido, como eu falei, eu quero ser rápido com o que eu vou falar. Porque tem muito profeta que está escondido. Tem muitos homens e mulheres de Deus que estão escondidos. Israel viveu o pior momento da vida deles nessa época aqui. Porque Acabe, por adorar deuses estranhos, se juntou com Jezabel, se casou com Jezabel, outra mulher também que adorava deuses estranhos. Mas agora eles queriam tirar o povo de Deus da jogada para estabelecer os seus profetas, os homens e mulheres que adoravam a Baal, que se curvavam diante de Baal. O que é interessante é que a gente acabou de ler que existia profeta. Existia profeta naquele lugar. Existia homens e mulheres que eram chamados de profeta. E sabe o que eu quero abordar aqui? Que existe uma diferença do pastor para o profeta. Pastor Vitor, que diferença é essa que existe do pastor para o profeta? O pastor, ele escuta Deus, escuta o povo para levar a Deus o que o povo quer falar. E o profeta escutava a Deus para levar ao povo aquilo que Deus estava falando. Então aqueles homens, eles eram responsáveis em ouvir o que Deus estava falando para levar ao povo. Mas só que a perseguição se levantou. A perseguição ela se levantou de uma tal forma que foi necessário alguns profetas morrer. No mesmo instante que alguns profetas foram mortos, outros ficaram escondidos, esperando ser alimentado com pão e água por um servo ou por outra pessoa que também servia ao Senhor, porque no versículo 3 diz que Obadias temia muito ao Senhor. Obadias era um homem obediente. Obadias era um homem que não se dobrou, mesmo tendo que servir dentro da casa de Acabe, porque ele era como se fosse o copeiro de Acabe. Mesmo tendo que servir Acabe, mas em nenhum momento Obadias se curvou. Você sabe o que eu quero compartilhar com você nessa tarde, querido? Você sabe o que eu quero dividir com você nesse momento, nessa palavra tão tremenda que a gente acabou de ler? Que existe alguns decretos do inferno contra o teu ministério, que existe alguns decretos do inferno contra a tua família, contra a tua chamada, contra os teus discípulos. Não sei se você é líder de célula, se você é líder de igreja. Mas o que eu quero dizer, querido, que nenhum desses decretos do inferno vão prevalecer contra aqueles que estão em Cristo Jesus. O que eu quero hoje dizer para você é que não é o tempo de você se esconder, é o tempo de você se expor, é o tempo de você estufar o seu peito e dizer: eu sou servo do Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu sou temente ao Senhor, eu tenho andado em sinceridade com o Senhor. Não é o tempo de você se esconder, querido, não é o tempo de você se curvar.
Se for para se curvar, se curve diante daquele que te chamou, se curve daquele diante que confiabilizou a sua chamada, querido. Você não foi chamado por ninguém, você foi chamado por Deus. Entenda a sua responsabilidade diante da terra, entenda a sua responsabilidade diante da sua chamada. Você foi convocado pelo Senhor. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo perseguição no meu trabalho, eu estou sofrendo perseguição aqui, eu estou sofrendo perseguição ali, a situação tá tão caótica que eu não me vejo sem solução a não ser se esconder. Há algo muito interessante em relação a isso, querido, porque quanto mais você se esconde, mais Deus te chama. Quanto mais você se esconde da sua chamada, mais Deus lhe impulsiona a você exercer a sua chamada. Outro dia eu falei em uma live que eu fiz uma pergunta, fazendo uma live, eu perguntei na live se Israel precisava de um rei. E algumas pessoas diziam que Israel precisava de um rei. Não, Israel não precisava de um rei, porque já existia o rei Saul. Mas o Israel tinha só o rei. Israel não tinha um rei segundo o coração de Deus. Por isso que Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, tu vai lá na casa de Jessé, porque lá existe um rei. Ele é o cara. Pastor, o que você quer dizer com isso, querido? No meio de tantos, você foi o escolhido. No meio de tantos outros, querido, você foi a pessoa dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, que o Senhor confiabilizou uma chamada, que o Senhor derramou uma unção, que o Senhor derramou a presença dele sobre a tua vida. Então eu venho hoje, por meio dessa rádio abençoada, direcionada através do nosso irmão que está aqui na minha frente, do Dimas, juntamente com o Paulo Rossi, homens que estão se disponibilizando, que estão usando essa ferramenta para que a palavra do Senhor entre dentro da tua casa, querido. Havia profetas que estavam escondidos. Haviam profetas que estavam lá escondidos esperando ser alimentado. Olha que interessante como é uma palavra para esses tempos que nós estamos vivendo. Porque tem muito profeta, tem muita profetisa dentro da sua casa, escondido, dizendo que está servindo ao Senhor dentro de casa por causa que está com medo de um decreto do inferno, que se pegar Covid vai morrer. Eu tenho relatos, eu tenho testemunhos de pessoas, de homens de Deus, que tiveram 80% dos seus pulmões comprometidos pela Covid, mas elas venceram a Covid, querido. Porque ainda que a Covid exista, mas a Covid não é maior do que o poder de Deus na tua vida. A Covid não é maior do que o poder de Deus na nossa vida. Quantos homens de Deus estão intocados dentro dos seus lares? Eu não vou para o culto porque não pode ter aglomeração. Eu não vou para o culto porque o governador disse que se for pegos em grande quantidade de pessoas, eu vou pagar multa. Querido, esquece isso, anula esse decreto do inferno na tua direção. Você foi chamado para um ministério. Você foi chamado para uma obra. Hoje é tarde da gente restaurar o altar do Senhor. O altar não está restaurado não, querido, porque se o altar tivesse restaurado, a Covid já tinha sido vencida. Porque quando há a restauração do altar, querido, não há individualismo, não há, eu sou de igreja tal, eu não posso me envolver com a igreja de fulano de tal. Não, querido, o reino não é dividido, o reino, ele é multiplicado. Apóstolo Paulo, ele declara uma palavra em Efésios capítulo 4, que quando eu exerço o vínculo do Espírito, eu trago paz. E a paz, ela vem acompanhada de libertação, a paz, ela vem acompanhada de unção, a paz, ela vem acompanhada de poder do Senhor, a paz, ela vem acompanhada de milagre do Senhor. Então, se a Covid ainda está aí estabelecida no nosso estado, é porque não está tendo unidade entre os homens e as mulheres de Deus, é porque tem profeta escondido, é porque tem profeta intocado dentro das suas casas. Eu estou servindo ao Senhor dentro da minha casa. Não, querido. Não, a palavra do Senhor diz que eu tenho que cultuá-lo, eu tenho que ir até o templo, eu tenho que ir até a casa dele, eu tenho que prestar um culto racional, querido. Dentro da sua casa você está exercendo, sabe o que? O seu altar secreto. Não, você não está cultuando. Ah, pastor, mas eu cultuo Deus dentro da minha casa. Sim, show de bola. Você cultua o Senhor dentro da sua casa, mas prestar adoração ao nosso rei é dentro da casa dele. É dentro da casa dele. Não é o momento mais de se esconder, querido.
Não é mais um momento de ficar escondido, feito gato acuado pelos cantos, com medo. Não, querido, existe um leão dentro de você que está bradando todos os dias. Existe um leão dentro de você que todos os dias está clamando. Querido, e esse leão é o leão da tribo de Judá, é aquele que venceu a morte, é aquele que tomou a chave da mão do diabo, é aquele que venceu o inferno. O leão que brada dentro de você, querido, ele não se dobrou diante das piores guerras que ele enfrentou. Deus, Timóteo, ele declara que ele não nos deu o espírito de covardia, ele nos deu o espírito de ousadia. Então sai de dentro dessa caverna, sai de dentro dessa cova, para de ficar esperando que o irmão leve o pão, que o irmão leve a água até você. Para com isso, querido. Vamos assumir a nossa postura como homens e mulheres de Deus. Vamos assumir essa postura. Para. Eu trouxe uma palavra hoje de restauração de altar. E quando eu estou falando restauração do altar, eu não estou falando lá do altar onde está um púlpito, onde está os instrumentistas, onde está o pastor para não, estou falando de você. Você é o altar que é para estar incendiado diante do Senhor. O seu coração é para estar ardendo em chamas, querido. Ah, mas a Covid, ela está aí, mesmo que a Covid esteja aí, mas você é o maior agente de milagre para essa geração. Ah, mas o governador liberou decreto, querido, eu não vi nenhuma passagem na Bíblia. Eu ainda não vi. Se você tiver visto, me diga aí em nome de Jesus. Eu ainda não vi nenhum homem de Deus que desobedeceu decretos que eram estabelecidos por deuses estranhos, querido, e eles foram amaldiçoados. Primeiro, Sadraque, Mesaque e Abednego descumpriram o decreto de Nabucodonosor. Foram jogados na fornalha, querido, mas dentro da fornalha, o Nabucodonosor se esqueceu que eles foram homens forjados no fogo do Espírito. Daniel descumpriu o decreto do rei, não foi amaldiçoado. O leão voltou a fazer jejum porque, aleluia, Daniel servia ao leão da tribo de Judá. Aleluia. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de sermos ativados no Senhor. Você que está me vendo, me ouvindo através dessa live, você que está ouvindo a minha voz através da Arcanjos FM, dessa rádio abençoada. Quero desde já ressaltar, seja um contribuinte da obra do Senhor. Essa rádio, ela pode ser todos os dias ativada pela sua contribuição, pela sua ajuda. Então, entenda que você precisa estar ativado. Nós precisamos estar ativados. Chega, para de viver no lugar de coitadinho. Eu vejo algumas pessoas se tornaram crentes 6 horas por mim, 6 horas por mim. Irmão, como é que tu tá? Eu tô dentro da minha casa com medo de pegar Covid, eu tô dentro da minha casa com medo disso, com medo daquilo outro. A perseguição tem aumentado, irmão. Irmão, eu venho hoje nessa tarde para dizer que nenhuma arma preparada e forjada contra a tua vida vai prosperar. Pastor, mas é porque eu tô sofrendo perseguição no meu trabalho. Tem alguém no meu trabalho que tá me perseguindo. Tem alguém na faculdade, no colégio, na igreja que está me perseguindo, querido. Eu venho nessa tarde para dizer que o teu inimigo, ainda que por um caminho ele venha por 7, ele vai ter que fugir, porque quem te chamou, querido, não dorme, quem te chamou não toscaneja, quem te chamou não tira férias, quem te chamou não vai te deixar sozinho. Entenda, Filipenses capítulo 4 diz que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, se você é fortalecido pelo Senhor, se você realmente é fortalecido pelo Senhor, todas as coisas você pode. Você pode vencer a Covid, você pode vencer o desemprego, você pode vencer a enfermidade, você pode vencer qualquer adversidade que tenha se levantado diante de você. Todas as coisas você pode. Hoje é dia de você restaurar o altar. É dia de você se incendiar novamente ao Senhor. Entenda que por mais que o teu coração esteja afligido, que por mais que o teu coração esteja destruído, querido, por palavras que foram ditas contra você, por qualquer situação que tenha se levantado contra você, eu tenho uma palavra para liberar na tua direção. Que todo coração, querido, destronado, que todo coração esmiuçado, que todo coração que está destruído, quando ele é direcionado ao altar, o altar o levanta. Todo coração, querido, que está desacreditado da chamada, quando é direcionado ao altar, o fogo do altar, querido, levanta esse coração. Ative-se novamente no Senhor.
Você pode, você consegue. Sabe por que você consegue? Quando o povo estava desacreditado, não existia mais condição ou solução para o povo. Profeta não tinha mais, porque já tinha tudo sido morto por Jezabel e Acabe. Só que ficou um Elias. Elias, Deus tira ele lá do meio do povo, tira ele lá do meio de Samaria, leva ele para outra terra. Se você for ler alguns capítulos para trás, do 16 e 17, você vai entender a história. Aí Deus diz assim: Elias, tu vai pro rio Querite, tu vai ser lá alimentado. Eu já dei ordem aos corvos que te alimente de dia, de tarde e de noite. Só que Elias, tinha liberado uma palavra que, segundo a palavra dele, olha aí, eu quero falar um pouquinho também sobre Elias, porque é o tema, né, a restauração do altar. Quem restaurou o altar foi o Elias. E quando eu quero falar de Elias, eu quero falar de governo de autoridade, querido. Entenda que nessa tarde Deus vai derramar uma unção de governo, de autoridade sobre a tua vida. Nessa tarde Deus vai derramar uma unção de governo, de autoridade sobre o teu ministério. E aonde você chegar, onde a planta do seu pé pisar, querido, pode ter macumba, pode ser o que for, o Senhor vai honrar, porque o governo da autoridade de Yeshua chegou sobre o lugar por intermédio de você, homem de Deus, por intermédio de você, mulher de Deus. Elias, está lá no rio sendo alimentado. Eu acredito que é o momento em que ele está desleixado, porque ele está no rio. Acredito que meditando. Eu acredito que buscando ao Senhor, nisso eu acredito. E agora a palavra do Senhor, ela muda, diz assim: Elias, tu vai se levantar desse rio. Tu não vai mais para o rio, tu vai agora para Sarepta. Porque lá existe uma mulher, e eu já dei ordem a essa mulher, que quando tu chegar na cidade, ela te alimente. Eu acredito que no pensamento de Elias era uma mulher muito rica. Era uma mulher de posses financeiras, de poder requisitivo abençoado. Mas quando ele chega lá em Sarepta, que ele se depara com aquela mulher ela reconhece a autoridade de Elias, querido. A autoridade de Elias, ela é reconhecida por aquela mulher. E Elias, literalmente, ele olha para isso assim: olha, tu vai pegar aqui a farinha, tu vai pegar o que tu tem na tua casa e tu vai fazer um bolo para mim comer. A mulher está tão desestruturada nas suas emoções, tão mal resolvida nas suas emoções, que a palavra dela é de negatividade. Ela diz assim: Senhor, como que eu vou fazer para ti se eu só tenho para mim e para o meu filho? A gente come e depois morre. Você sabe o que eu quero hoje declarar sobre a sua vida? Que quando você abre a sua boca, essa boca santa que Deus lhe deu para abençoar, para glorificar, para exaltar, para engrandecer, e você libera uma palavra de negativismo sobre a tua vida, querido, literalmente você está desacreditando do teu Senhor. Literalmente você está desacreditando daquele que te fez promessa. E Elias: não, tu não vai morrer não. Porque, segundo a minha palavra, quando tu me abençoar, a farinha não vai faltar e o azeite da botija não vai se acabar. Nós estamos falando de profetas que estão escondidos, de profetas que estão literalmente, emocionalmente feridos, querido. E para se haver a restauração do altar, para que o altar seja restaurado, algumas coisas terão que ser recolocadas. Talvez você seja essa mulher que está nas suas emoções frustradas. Talvez você seja esse homem que está com o seu emocional totalmente abalado. Talvez a sua igreja esteja em decadência, porque os irmãos estão que nem esses profetas escondidos, esperando você ir lá levar pão e água, querido. Mas eu quero hoje declarar para você que a unção de autoridade e governo que foi sobre Elias, ela vai estar sobre você, ela vai repousar sobre você. Porque Elias liberou a palavra, segundo a minha palavra, segundo a palavra de Elias. Elias era um homem de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Segundo a minha palavra, não vai chover, não vai haver orvalho, não vai ter nada. Aí o rio começa a secar, Deus agora tira Elias do rio, porque estava secando, porque não tinha chuva, não tinha como ter mantimento no rio. E leva Elias para Sarepta. Quando chega em Sarepta, Elias ele vai lá ser profeta dentro daquele lugar. Porque até chegar, querido, aonde era necessário, algumas trajetórias iriam ter que ser traçadas.
Pastor, o que você quer dizer com isso? Até você chegar no lugar da bênção, algumas guerras você vai ter que enfrentar, alguns desafios você vai ter que passar, algumas muralhas você vai ter que saltar. Se a bênção fosse só, Senhor, eu quero bênção tal, eu quero isso, Senhor, para minha vida, e você alcançasse, querido, era muito fácil servir ao Senhor. Já pensou que se Jesus ele fosse só preparar o lugar? Não, querido, Jesus dentro da trajetória para preparar o lugar, querido, ele teve que primeiramente sofrer o Calvário. Aleluia. Pastor, o que você quer dizer com isso? Não existe vitória sem luta, não existe vitória sem a cruz, não existe vitória sem perseguição, querido. Então alegra o seu coração dentro dessa adversidade que tu está vivendo. Aleluia. E sai de dentro desse calabouço, dentro dessa cova que você se socou, que você entrou. Agora Obadias ele está lá alimentando os profetas, 100 profetas escondidos. Eu sou da igreja Templo de Adoração Base, né, onde nós temos também a sede, Templo de Adoração Sede. Somos uma igreja que trabalhamos com células. Somos uma igreja em célula. E eu tenho visto nos últimos tempos, querido, que líderes desafiadores, homens de Deus, mulheres que foram homens que foram chamados para liderar suas células, para ganhar vidas, que estão escondidos, sem frutificar, desacreditados, desmotivados, doentes nas suas emoções. Existem homens dentro de igreja, querido, que estão desestruturados, querido, eles estão literalmente, querido, em estado de morbidão. Estão presos, estão cantrafiados, com medos, estão acuados. Estão deixando de exercer as suas chamadas com medo. Com medo. Pastor, mas a Covid existe, e daí se a Covid existe, querido? Se for para você, querido, morrer, você vai morrer com Covid ou sem Covid. Se for para você ir para a glória, você vai com Covid ou sem Covid, mas escondido não. Quer ser abatido, seja abatido no campo de batalha, servindo ao Senhor, ganhando vidas para o teu Senhor, glorificando ao teu Senhor, querido. Aleluia. Glória. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia vai me dizer que os discípulos de Jesus, um foi apredejado, está lá, Estevão está lá sendo levado para a praça, sendo apredejado, e está olhando para o céu, dando glória ao Senhor, os céus estão se abrindo, e ele está vendo os anjos. Nenhum profeta do Senhor que não teve uma morte decente, todos tiveram uma morte segundo a vontade do Senhor, mas nenhum desacreditaram no poder de Deus. Glória. Aleluia. Um foi pendurado de cabeça para baixo, está lá Pedro, que também era um cara muito colado com Jesus. As pessoas, eu vou pregar tu na cruz. Não, eu não quero ser pregado que nem ele, porque com pregado que nem ele, somente ele. Eu quero ser pregado de cabeça para baixo, me bota de cabeça para baixo. A minha morte tem que ser de cabeça para baixo. O outro, não, é para me morrer, pronto, corta o meu pescoço, mas o nome do meu Senhor eu não vou negar. Eu não vou me curvar diante de Baal. E você aí, aleluia, se curvando diante da Covid, se curvando diante dessa porta fechada, se curvando diante dessa situação adversa que se levantou contra a tua vida. Em quem você está acreditando, querido? Aonde está baseado a sua fé? Mateus capítulo de número 6 vai dizer que aonde tiver o meu tesouro, aí vai estar o meu coração. Aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Porque se o nosso coração estiver empregado no reino, se o nosso coração estiver ativado no reino, é com Covid, é sem Covid, é com macumba, é sem macumba, é com porta fechada, é com porta aberta, é com perseguição, é sem perseguição, mas o nome do meu Senhor vai ser exaltado e glorificado aonde eu estiver, o que eu estiver passando, o que estiver acontecendo. O nome do meu Senhor precisa ser glorificado. Porque eu aqui, esse cara aqui que está de frente para vocês aqui na live, e de frente para as pessoas que estão ouvindo a minha voz, querido, para mim hoje chegar até aqui, eu primeiro tive que ser usuário de droga, eu primeiro tive que ser assaltante, eu primeiro tive que ser humilhado pela polícia, eu primeiro tive que ter a minha casa invadida por diversas vezes. Diversas vezes.
Eu não nasci em um berço cristão, não, querido, mas até o dia de hoje tive as minhas falhas no meio do percurso. Falhei muito no meio do percurso. Mas quando eu entendi, querido, que aquele que me chamou, aquele que, poxa, Deus acreditou em mim, querido. Olha que interessante, alguém teve que morrer para você estar vivo, homem. Alguém teve que morrer para você estar vivo, mulher. Alguém teve que morrer, alguém teve que ter se feito maldito. Porque a palavra do Senhor diz que Ele se fez maldito para que eu e você fôssemos abençoados por Ele. E sabe qual é a nossa postura muitas das vezes? Muitas das vezes a gente nos tornamos aqueles soldados romanos que cuspiram, que bateram, que humilharam o nosso Senhor, querido. Porque quando você se esconde para não exercer a sua chamada, você está negando ao nome do Senhor, você está sendo covarde com você mesmo. Deus, Ele não lhe chamou, querido, para você estar escondido. Hoje é dia de restaurar o altar. Talvez não tenha sido essa palavra que você estava esperando. Talvez você estivesse esperando uma palavra. Uau! Que palavra! Não, querido, mas eu vim nesse dia para trazer um alinhamento para a tua alma. Eu vim nessa tarde para trazer, querido, um alinhamento para a tua vida espiritual. Porque não tem como ter sucesso sem ter alinhamento. Não tem como ter crescimento sem ter cura, sem ter gerado cura. Os profetas estão escondidos, Elias agora está no trajetório. Aí Obadias tem o prazer de se encontrar, porque Acabe diz assim, ó, ainda tem um profeta que está me dando dor de cabeça, seja esse profeta que dá dor de cabeça para o diabo, querido. É o diabo batendo para você parar e você continuando. É o diabo batendo para você não ir mais e você indo. É o diabo batendo para você não falar mais e você falando. É o diabo batendo para você não glorificar mais e você glorificando. Seja esse profeta, querido, que dá dor de cabeça no inferno. Acabe está dizendo, ei, Obadias, vamos atrás do Elias, nós temos que ir atrás do Elias. Só que Acabe tinha se esquecido, querido, que Elias não estava esperando Acabe ir atrás dele. Elias estava indo até o encontro de Acabe. Porque profeta que é profeta, querido, entra dentro do território do território inimigo, saqueia o inferno e bota em alinhamento aquilo que precisa ser alinhado. Aleluia! Aleluia! Obadias se encontra com Elias. Obadias se encontra com Elias e ele diz assim, ei, tu vai lá no teu servo. Tu vai lá no teu servo, lá no Acabe, e diz que eu cheguei. Olha a convicção do profeta, diz que eu cheguei. E que eu vou botar o negócio em ordem, segundo o meu Senhor. Eu queria ler bem rápido para você, que eu não sei como é que está o meu tempo aqui, mas eu vou correr. No mesmo capítulo de 1 Reis, capítulo 18, lá no versículo 30, diz assim, ó. Então, Elias disse a todo o povo, os escondidos, os desacreditados, os que tinham se desviado no coração, porque tem crente que está dentro da igreja, mas está desviado no coração, do propósito. Eu quero dizer para você, meu lindo, eu quero dizer para você, que o fato de você estar tantos anos dentro da igreja não quer dizer que o teu coração está voltado para o propósito. Me perdoe se não era o que você queria ouvir, mas eu não vim aqui falar aquilo que eu quero falar, eu não vim aqui falar aquilo que você queria ouvir, eu vim falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Existe um esboço aqui, grande, tá aqui, vou mostrar. Existe um esboço, mas não está saindo nada do esboço. Glória, desse jeito. Então aqui, além de ser ao vivo, mas não está improvisado, amém? É ao vivo. Eu não faço aquilo que eu quero fazer, eu faço aquilo que o Senhor coloca e ministra ao meu coração. Aleluia. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Ao final do versículo. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. É que ele tem altar quebrado aí, viu? Tem altar quebrado. É sério, professor? Tem altar quebrado, querido. Tem altar que está esmiuçado. Aleluia. Sabe por que o altar estava quebrado? Porque quando os profetas morreram, acabou a esperança do povo, querido. Você sabe por que a esperança da nossa capital a esperança da nossa capital, do povo que da nossa capital está se acabando? Porque os profetas estão se escondendo. Porque os profetas estão deixando de falar a verdade. Eita!
Se tornaram homens e mulheres vaidosos. Aleluia. Você sabe por que a nossa capital está desfanecendo por causa da Covid? Porque os profetas estão escondidos. Porque as profetisas estão escondidas. Glória a Jesus. O povo estava cultuando a Baal. E Israel, querido, passou pela pior disfunção, pela pior perseguição, querido. Os profetas foram mortos. E agora Jezabel pega 450 profetas que adoravam a Deus estranho e dá formas a eles. Aleluia. Olha, agora é vocês que vão comandar tudo. Existe uma corja que hoje é que bota nós, que faz o funcionamento da nossa capital. Existe aí um partido de esquerda. Me perdoe se você é fã do partido esquerdo. Me perdoe se você é fã se você me perdoe. Aqui eu não quero falar de política, que eu estou falando do Senhor. Mas são eles quem ditam as regras. São eles quem querem levar a ideologia de gênero para quebrar o princípio de Deus dentro do teu lar, dentro do meu lar. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Porque aquilo que transgride o mandamento do meu Senhor, querido, transgride também a mim. Aquilo que é contra o meu Senhor é contra mim. Por mais que eu ainda seja falho. Amém? A situação espiritual de Israel naquele tempo era a mesma do mundo de hoje. O culto a toda sorte de ídolos. A culto a toda sorte de ídolos. É comum hoje. Cada pessoa adota um Deus segundo a sua conveniência. Eu adoto o Deus segundo a minha conveniência. Que interessante isso, querido. Há aqueles que querem servir ao Senhor de forma mista. Misericórdia, você quer servir ao Senhor de forma mista, está errado. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. A palavra dele diz que ele tem ciúme de ti. Ele tem ciúme de mim. Ele tem ciúme de nós. Então não há como adorar o Senhor na igreja e quando chegar dentro de casa, querido, o pezinho tremer quando escuta uma música. Não há como glória ao Senhor dentro da igreja e dentro de casa liberar os piores palavrões já visto ou já escutado em todos os tempos. Não há como ser profeta dentro da igreja por filho do irmão, por filho da irmã, aleluia, que está vivendo em estado crítico e você não ser profeta por seus filhos dentro de casa. Não há como você chegar e ser profeta para o marido da irmã, para a esposa do irmão que não está na igreja e liberar uma palavra profética. Se você não libera uma palavra profética para o seu marido dentro de casa, se você não libera uma palavra profética para a sua esposa dentro de casa. Quero dizer para você, querido, que a restauração ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. 1 Timóteo, se não me falha a memória agora, capítulo de número 2, ou é capítulo de número 5, perdão, porque agora realmente fugiu da lembrança, mas é 1 Timóteo diz que se eu não cuido, principalmente dos de dentro da minha própria casa, eu sou pior do que um incrédulo e neguei a fé. Então não tem como eu fazer lá fora se dentro está bagunçado. Não tem como eu ganhar fora se eu estou perdendo dentro de casa. Meu Deus! É forte. Não existe. É dentro. A restauração não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso que o povo de Israel aqui estava desviado, desacreditado. Primeiro porque os profetas morreram. Segundo porque os outros estavam escondidos. Aí todo mundo se desviou porque não tinha um porta-voz de Deus. Até Elias chegar. Aonde você estiver aí, que levanta a tua mão direita e diz assim: até eu chegar debaixo de uma unção do Senhor, debaixo de um governo de autoridade, as coisas estarão fora do lugar, porque a glória do Senhor ela vai invadir a tua vida, a glória do Senhor vai invadir a tua casa, a glória do Senhor vai invadir a tua célula, a glória do Senhor vai inundar a tua vida, vai incendiar você com a chama do altar, e você será a voz profética dentro da sua geografia. O diabo vai ter que bater em retirada, aleluia, a Covid vai ter que ser vencida, porque você vai se ativar hoje no Senhor, vai restaurar esse altar que está quebrado e vai ser uma voz de comando, vai ser uma voz de governo, vai ser uma voz de autoridade profética.
uma ativação profética para eu e você entrarmos e vivenciarmos. Aleluia. Elias, ele se apresentou ao rei Acabe e mandou que ele convocasse todo o povo e os profetas de Baal para que os subissem ao Monte Carmelo, a fim de fazer uma prova. Elias, ele chegou. Ele olha assim, ei, chama todos, junta aí todos os teus profetas. 450, eu sou sozinho. Aleluia. O meu Deus, vocês vão me dizendo aí meu tempo, viu, pessoal? Vai-se embora. Elias, vem cá, os profetas, isso aqui é muito interessante. Vocês servem a quem mesmo? A quem vocês servem? Se vocês servem a Deus, serve a Deus. Mas se vocês servem a Baal, serve a Baal. Existem aqui duas perseguições. Primeira de Jezabel. Qual tipo de Jezabel está te perseguindo? E qual Baal, qual Deus você está adorando? Nós estamos precisando de alinhamento. Nós estamos precisando de conversão. Eu assisti uma pregação de uma senhora que chama Kathleen Cullihan. Isso é uma pregadora do passado, de 1870 por aí. E ela já dizia que ia chegar um tempo que o povo de Deus iria ter que clamar pelo um batismo de convencimento. Glória. E eu estou vendo que isso agora é real. Nós temos que pedir um batismo de convencimento. Eu tenho que me convencer quem eu sou em Cristo Jesus. Porque tem muita gente que serve a Deus, mas não sabe quem é Deus. Não conhece nem a si próprio. Então o povo sabia de todas as promessas. O povo sabia de todos os milagres que os seus pais, porque aqui os pais, os tataravós, os bisavós, os avós, fizeram parte daquela galera lá que estava no Egito. Eles viram os milagres que foram feitos por intermédio do poder do Senhor na vida dos homens e das mulheres que se levantaram como profetas e profetisas. Mas aí agora o povo está desacreditado. O povo está literalmente em estado crítico, querido. Eles só queriam Deus. E naquele momento, naquela época, o Deus era o Baal. Ele era o cara que merecia ser adorado. Além dele, a deusa Azera. Além dele, essa deusa que era adorada lá naquela época. Aí chegou o profeta dentro da geografia. Se para vocês é Deus, ele é o Senhor dos senhores, adore. Mas se é Baal, adore, não cochine. Eu vi hoje, não cochine dois pensamentos, crente. Não dá mais tempo cochear em dois pensamentos. Decida hoje, ou restaura esse altar, ou deixa logo ele quebrado por inteiro. Pastor, o que é isso? Pastor, não fala, porque a Bíblia diz que aquele que é santo se santifique mais. Aleluia. Mas aquele que quer ser sujo, se suje mais. É a decisão, querido. A morte é uma senha invisível. Qualquer momento pode ser chamada ao seu número. Querido, e se você estiver desconcertado, infelizmente, perdeu a bênção. Guarda essa palavra. A morte é uma senha invisível. Qualquer momento pode ser chamado o nosso número. A qualquer momento pode ser contemplado. Aleluia. A prova consistia em preparar os bezerros em holocausto a um Baal e outro ao Senhor. Aquele que respondesse o sacrifício com fogo era porque Deus tinha aceitado o holocausto. Interessante que os profetas de Baal, querido, nesse momento eles eram 450 profetas. Estavam todos eles lá adorando a Baal. E entrou o dia, e entrou a tarde, e eles viraram a alfa, eles viraram a noite adorando e nada aconteceu. Eles se cortavam com macetas. A Bíblia diz que eles estavam se mutilando para ver se o Deus dele respondia o sacrifício com fogo, querido.
Só que eles se esqueceram, querido, que o único Deus, querido, que responde sacrifício com fogo é o grande Yahvé, é o Jeová Rafá, o Jeová Shammah, é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus que responde, é o único Deus que tem boca e fala, é o único Deus que tem olhos e vê, é o único Deus que tem nariz e cheira a essência que o servo do Senhor exala no mundo espiritual. Qual a essência você está exalando, querido, para que o Senhor sinta esse aroma e responda com fogo? A quem você está servindo, a Deus ou a você mesmo? Precisa-se haver, querido, uma restauração no altar hoje. Porque o altar do Senhor lá estava quebrado. Eu fico imaginando a alegria dos profetas que estavam escondidos quando soube que Elias tinha chegado na área. Eu fico imaginando. E tem muito profeta deixando de ir para o culto porque o pastor deixou de visitar. Eita Deus. Tem muito líder parado na sua chamada porque outro dia o pastor liberou uma palavra, aleluia, que feriu o seu emocional e você desestruturou e você hoje está desacreditado da sua chamada. Mas eu quero dizer para você que foi só até hoje, porque hoje o meu Senhor, Ele trouxe uma palavra para abençoar a tua vida e te ativar no mundo espiritual, ativar a tua fé, te ativar dentro dessas circunstâncias que você está vivendo. Aleluia, não sei quantas pessoas estão me ouvindo ou quantas pessoas estão me vendo, mas eu vim hoje trazer uma palavra de ativação para a tua vida, porque o altar precisa ser restaurado. O altar do Senhor precisa ser novamente incendiado. Amém? O altar era um lugar alto. Não era um lugar baixo, era um lugar alto. Ele representava um lugar de adoração ao Senhor. Era um lugar que era separado para adoração. E lá os profetas de Baal, eles adoraram, clamaram, chamaram e nada foi ouvido, nada foi falado, nada foi respondido. Se você for analisar, querido, essa palavra, quando chega a vez de Elias, existe aí, eu fiz esse estudo que eu fiz, que eu acredito que isso aqui vai ser para outra situação. 5 tópicos, querido, que fala sobre os 3 cântaros que foram derramados, a lenha, os regos que foram feitos. Existe aí um mistério nesse negócio que eu vou compartilhar outro dia. Não sei se aqui, não sei se com minha geração, não sei se num culto, o Senhor é quem sabe. Mas aí Elias agora pega a parte dele do bezerro, coloca lá em cima do holocausto. Eu quero ler para vocês, para finalizar, querido. Eu vou finalizar porque a questão da programação aqui, eu não quero que outras pessoas, eu quero orar por você. Quero levar aqui um tempo orando, eu acho que eu posso. Livro de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 23, diz assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Havia mentira na adoração de Baal, porque Baal não era Deus. Para eles era, mas para o povo lá não era, ainda que o povo tivesse desviado. A verdade, o verdadeiro adorador, querido, é aquele que mesmo em meio à adversidade não se curva, não se esconde da sua chamada. Elias, ele saiu de cena, querido, mas para retornar mais maduro, convicto de quem era Deus, convicto de quem era o Senhor, porque o Senhor já estava preparando. Eu quero dizer para você, querido, aleluia, que o Senhor, ele não capacita, ele não escolhe os escolhidos, ele capacita aqueles que ele chamou. Aleluia. Se o Senhor te chamou, ele vai capacitar você. Pare de desacreditar de você mesmo, querido. Ah, pastor, mas é porque eu não tenho voz para louvar. Você não tem voz, mas você tem um coração que é adorador. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Eu também não sei pregar, mas eu falo aquilo que o meu coração está cheio. Se meu coração está cheio da palavra de Deus, eu vou falar a palavra de Deus. Não sou eu que vou receber o lugar de destaque, é Ele, é o Todo-Poderoso. É para Ele, é por Ele, tudo é por Ele. A glória é dEle, nós somos dEle. Elias agora começa a fazer alguns desafios.
E dentro desses desafios, Elias está se colocando nesse adorador que a gente acabou de ler. Aquele que adorava em espírito e em verdade. Elias começa a clamar. Elias começa a exaltar. Elias começa a adorar. E a Bíblia diz que o fogo caiu do céu. Choveu fogo do céu. A resposta do homem de Deus foi alcançada. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que hoje é dia de você prestar uma adoração verdadeira ao Senhor. O fato de você chorar não quer dizer que você está sendo verdadeiro. Você pode estar sendo um emocional. Porque o verdadeiro adorador, ele ativa o coração de Deus. E quando ativa o coração do meu Senhor, Paulo Rossi, chove fogo. Aleluia. Quando o coração do meu Senhor é ativado, querido, não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, não tem perseguição, não tem Covid que pare. Não tem nada que barre. Porque o coração do meu Todo-Poderoso, ele foi ativado. E quando o coração do meu Senhor... Isso aqui é muito tremendo. Falando de Daniel, quando eu comecei falando, Daniel, ele, durante 21 dias, ele estabeleceu uma oração ao Senhor. Ele queria algo, Daniel queria uma bênção. Daniel talvez queria uma libertação, queria que Deus fizesse alguma coisa. Quero falar de ativação do coração do Senhor. No primeiro dia, a palavra do Senhor diz em Daniel, se não me falha a memória, capítulo de número 10. No primeiro dia, o Senhor respondeu a oração, mas a oração ela foi barrada no mundo espiritual. A Bíblia diz que o príncipe da Pérsia segurou a bênção de Daniel. Olha só, quando o verdadeiro adorador está posicionado dentro da sua chamada, ele não desiste fácil. Daniel conclama o segundo dia, Daniel clama o terceiro dia, no 21º dia. O Senhor olha e escuta Daniel clamando. Peraí, mas eu já mandei a bênção. Ele pega o seu dedinho santo, abre lá a região celestial e vê o príncipe da Pérsia agarrado com a bênção de Daniel. Tá difícil? Tem perseguição? Continua clamando, porque uma hora ou outra o Senhor se levanta do trono, olha para a terra, abre a atmosfera espiritual e vê um verdadeiro adorador prostrado, chorando, pedindo por socorro, pedindo por uma bênção, pedindo por libertação, e o socorro vem. Porque o Senhor, ele não se esqueceu de você, querido. O Senhor não se esqueceu de você. O povo hebreu estava lá cantrafiado no Egito há anos, tido como escravo, mas tinha alguém clamando. Eu acredito que mesmo escravo o povo hebreu clamava, mas aí não havia ninguém que quisesse se desafiar para enfrentar Faraó. Então tinha que ser gerado Moisés. Moisés tinha que ser gerado no ventre da dona Joquebede para enfrentar o Faraó e libertar o povo, querido. Aleluia. Hoje eu quero dizer para você que existe pessoas esperando você tomar posicionamento como um verdadeiro adorador para correrem para Cristo. Talvez exista parentes seus próximos a você e esperando verdadeiramente um posicionamento seu para reconhecer Jesus como verdadeiro e salvador de suas vidas. Não é mais tempo de ficar escondido, homem de Deus, mulher de Deus. Não é mais tempo de você se anular, porque tem gente que está aqui me ouvindo e me assistindo que está se anulando. E Deus me trouxe hoje aqui, querido, como boca dele para falar ao teu coração. Porque do jeito que está, não dá para continuar, querido. Não dá para você servir a Deus e servir a você. Interessante que lá na empresa foi demitida uma mulher esses dias. Porque ano passado a gente era para trabalhar no dia 24 e ela disse assim: eu não vou poder vir, porque eu tenho que viajar para passar o final de ano com os meus pais em uma determinada cidade. Ele olhou para mim, para essa senhora lá e disse assim: não tem como servir a dois senhores. Aí ela olhou para ele e disse assim: pois é, mas o senhor que precisa ser servido agora são os meus pais. E foi, não quis nem saber da demissão. E foi. E aquilo ministrou tanto ao meu coração, querido, porque todos os dias a gente estamos colocados diante a dois senhores. Decisões decidem destino. Aquilo que eu decidi adorar é aquilo que vai ser expandido. Aquilo que eu decidi focar é aquilo que vai ser expandido. Se hoje você tem um trabalho que impede a sua chamada e você foca no trabalho, é aquilo que vai expandir. Eu recebi uma proposta agora da minha empresa para ganhar um valor que eu nunca imaginei ganhar na minha vida, mas eu ia ter que morar em outra cidade, assumir a fábrica de outra cidade, mas eu só vinha para casa de 15 dias.
E o meu Senhor, onde que ia ficar nessa história? Pelo valor, o meu coração glorificou. Rapaz, pensa que eu passei 3 dias em tribulação. Meu Deus. E agora? Eita, é forte. E agora? E eu fiquei tão atribulado que eu entrei em guerra, eu entrei em crise. A minha alma começou a gritar. Querido, eu quero dizer para você que a sua alma, se você deixar gritar, você vai ser vencido. E quando foi o dia estipulado, eu disse para ele, não, eu não posso. Deixa eu aqui no meu cantinho, ganhando o tanto que eu já estou ganhando, mas aqui não atrapalha a minha chamada. Eu já tive a minha chamada muito atrapalhada. Eu já venho de uma experiência, vocês sabem disso. Já venho de uma experiência de uma empresa que eu trabalhei viajando o Brasil inteiro, que me tirou do propósito, que me afastou do propósito. Eu quero dizer isso para você, querido, não permita que nada lhe afaste do propósito. Não deixe que o teu adversário, espíritos atravessadores, tenham se levantado contra a tua vida, querido. Não é porque você é crente, não é porque você vai para o culto, é porque eles querem atrapalhar o teu propósito. E no teu propósito, não interessa se você vai correndo, não interessa se você vai engateando, não interessa se você vai se rastejando. Você só não pode paralisar. Você não pode paralisar. Deus, ele quer mais para você, querido, mas você precisa ativar o coração dele. Você precisa se alinhar com o reino dos céus. Saia hoje dentro dessa cova, homem. Saia hoje dentro dessa cova, mulher, que tanto impede de você sentir Tem gente agora que pode até ter pensado, faz tempo que eu não sinto a presença de Deus, ela nunca se afastou de você. Você, por algum motivo, deixou de buscar. Alguma coisa aí atravessou no meio do caminho que você já não conserva mais aquela mesma essência do primeiro amor. E hoje é dia de restauração, nós estamos falando de restauração do altar. Estamos falando dessa restauração e hoje essa restauração ela vai repousar sobre a tua vida. Você vai ser ativado novamente no Senhor, porque o Senhor te ama. Não foi você que morreu por ele, foi ele que deu a vida do seu filho para que você hoje tivesse vida. Entenda isso, querida. Alguém teve que ser sacrificado para você ter vida. Alguém teve que ser sacrificado para você hoje estar aqui. E você aí anulando a sua chamada, anulando a unção de Deus sobre a tua vida, escondido por conta dos problemas. Entenda que você foi chamado para essa geração como um gerenciador de milagre. Você é responsável em levar libertação para quem está cativo. Aleluia! Eu quero deixar o meu agradecimento ao missionário Dimas, Paulo Rossi, ao irmão Josué, nome profético, por essa oportunidade de estar aqui nessa rádio abençoada. Quero agradecer a você que me emprestou seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Espero que você saia dessa tarde edificado e com um altar restaurado. Quero fazer uma oração pela tua vida. Em nome de Jesus, aonde você estiver, querido, aonde você estiver, levanta a tua mão na posição de receber. Levanta a tua mão nessa posição, que eu quero liberar mais uma palavra sobre você. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, meu Deus, eu quero declarar que até aqui tem o Senhor nos ajudado. Até aqui tem sido o Senhor, sido Deus conosco. Meu Deus, estamos em um momento ímpar, meu Pai, eu estou sentindo muito a Tua presença. Eu sei que o Senhor está sobre esse lugar, Senhor. Eu bem sei que mesmo antes de eu chegar, mesmo antes de cada um desses homens chegar aqui, meu Pai, o Senhor já estava. Meu Deus, e eu bem sei que de uma forma tão poderosa, Espírito Santo, o Senhor bradou o coração dessas pessoas. Eu sei que de alguma forma, nem que tenha sido uma pessoa, Senhor, o Senhor bradou ao coração dessa pessoa. Meu Deus, olha para esse homem, Senhor, que está vivendo hoje intocado, escondido da sua chamada, Senhor, porque algumas Jezabel, meu Pai, vieram com diversas perseguições. Meu Deus, olha para essa mulher, meu Pai, que pode estar chorando nesse momento, desacreditada, desesperançosa, Senhor,
Porque a Jezabel se levantou de uma tal forma que está fazendo ela desacreditar do poder do Senhor sobre a vida dela. Meu Deus, eu me coloco, meu Pai, nesse momento diante da Tua presença como Teu servo, como profeta para essa geração, para liberar, Senhor, uma palavra de direção, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu quero liberar, meu Deus, essa palavra na direção desse homem, na direção dessa mulher, na direção, meu Pai, dos meus líderes que estão me assistindo, Senhor, tanto da célula do Castelão, como da célula do Pindorama, como da célula do Taço. Que o Senhor dê estratégias, meu Pai, de ganhar sobre a vida dos teus servos. Meu Deus, que o Senhor dê estratégias de ganhar, Senhor, sobre a vida, Senhor, de todos os que estão me ouvindo e me assistindo. Quero liberar, meu Pai, a minha voz e ativá-la no mundo espiritual, dando uma ordem, Senhor, debaixo da legitimidade a qual está sobre mim. Porque eu não estou aqui de qualquer forma, eu estou aqui debaixo de uma legitimidade dos meus pastores, que me abençoaram, Senhor, para estar aqui nessa rádio. E eu quero liberar, meu Senhor, uma voz de comando, meu Deus, tomando posse dessa unção de autoridade que há sobre Elias, dessa ativação profética a qual nós estamos nesse momento. Que esse principado bata em retirada, que esse espírito atravessador seja vencido pelo poder da palavra do grande eu sou. Meu Deus, eu dou uma ordem para esse espírito maligno, meu Pai, soltar esse casamento. Eu dou uma ordem para esse espírito maligno soltar esse jovem, meu Deus, esse jovem que hoje está cantrafiado, meu Pai, em meio à droga, em meio à criminalidade, meu Deus, a qual tem feito os seus familiares chorar, a qual tem feito, meu Deus, os seus pais perderem o sono. Meu Deus, em nome de Jesus, eu libero a minha voz nas regiões celestiais, declarando falência desse espírito maligno. Meu Deus, liberando, meu Pai, essa palavra, que nenhuma arma preparada e forjada vai prosperar contra os teus servos. Oh, meu Deus, eu oro nesse momento, meu Pai, por esse homem que está, meu Deus, escondido da sua chamada, por essa mulher que está escondida dessa chamada, meu Deus, por algum motivo, por algum pecado, meu Senhor. Eu quero hoje declarar que o Senhor não é Deus julgativo, pois eu anulo nessa tarde todo pré-julgamento, meu Deus, essas almas doentes que têm gritado, meu Deus, que têm empatado a tua chamada, caia por terra, pelo poder da palavra do grande eu sou. Meu Deus, há um leão, Senhor, dentro de nós clamando, há um leão dentro de nós gritando, meu Deus, que esse leão, ele, meu Pai, hoje seja exposto dentro dos nossos territórios, porque o nosso território não será governado por ideologia de gênero, nos nossos territórios não será governado por decretos, meu Deus, de Baal, por decretos de homens que não te servem. O nosso território será alcançado pela glória do Jeová Shammah. O nosso território será, aleluia, alcançado pela grandeza do Senhor Todo-Poderoso. O nosso território, Senhor, será alcançado pelo grande eu sou, pelo leão da tribo de Judá, que venceu o diabo na cruz do Calvário, que desceu o inferno e tomou a chave do diabo, tomou a chave da morte e trouxe vitória para os teus filhos. Oh, xarabracalabrasturibicalábia-xarabacai. Oh, meu Deus, pelo poder da sua palavra, nessa tarde, meu Deus, nós declaramos falência total do inferno. Nós declaramos ao meu Senhor da glória que o Senhor visitará esse homem nesse momento. Meu Deus, há pessoas dentro das suas casas sendo visitadas pelo teu Espírito. A chama do altar está invadindo, meu Pai, o coração desse homem que estava frio na fé, o coração dessa mulher que estava fria, meu Pai. Meu Deus, há uma ativação, Senhor, nessa tarde. Há uma ativação do Senhor nessa chamada. Há uma ativação do Senhor. Meu Deus, o Senhor trouxe resposta para pessoas que estão me ouvindo. O Senhor trouxe resposta para pessoas que estão me assistindo. Oh, meu Deus, pelo poder da sua palavra, que o teu poder seja enaltecido nessa tarde, que o teu nome seja glorificado nessa tarde. Meu Deus, eu abençoo a vida dessas pessoas, eu abençoo a família dessas pessoas, que haja uma graça renovadora, que haja uma unção recalcada, sacudida e transbordante.
pelo poder da tua palavra, meu Deus, é assim que eu apresento a vida de todos. Apresento a família de todos, o lar de todos, meu Pai. Passa do teu sangue, meu Pai, sobre os umbrais da porta, para que o espírito da morte não tenha o prazer de entrar. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida daqueles que estão internados nos hospitais, nos leitos hospitalares. Meu Deus, eu libero uma palavra de cura sobre aqueles que contraíram a Covid, meu Pai, que hoje eles possam, que o sangue deles, ó meu Senhor, possa receber a visitação, meu Pai, do teu sangue, e levando embora, Senhor, toda ação maligna de enfermidade. Meu Deus, eu abençoo a vida das minhas gerações, meu Pai, a vida dos meus pastores, a vida dos meus apóstolos, meu Senhor, a vida de cada 12, de cada pastor que está me ouvindo nesse momento, de cada líder de igreja, Senhor, que está me ouvindo nesse momento. Eu quero declarar que essa porta não vai fechar. Aleluia. Eu quero declarar que esse homem ele não vai cair. Aleluia. Que esse homem não vai ser envergonhado, Senhor. Baal não vai ter poder diante dos homens do Senhor. Baal não vai ter poder, Senhor. Azera não vai ter poder. Meu Deus, podem bater tambor, podem fazer o que quiser. Mas nenhum dos teus servos, Senhor, que estão com o coração ativado no Senhor, será envergonhado, porque a glória do Senhor inundará essa igreja, a glória do Senhor inundará essa liderança, a glória do Senhor inundará esse casamento, a glória do Senhor inundará essa geografia, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês, amo vocês em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia, palavra poderosa. Aleluia. Amém, Cláudio, Deus te abençoe. Cláudio do Nascimento, Deus te abençoe, Cláudio. Amém. Deus te abençoe. Amém. Francisco José, um abraço, guerreiro. Jesus tá ligada.